Se a gente considerar que várias relações que ele fez da peremptoriedade com a dogmática, com a verdade absoluta, com a coisa da imposição, a gente pode, né, deduzir que a orto teria uma abertura. Ela não seria algo definitivo. Eu posso ser peremptório, mas aquela peremptoriedade, de alguma forma, ela dá uma abertura para a dialética, para a escuta, para uma interlocução e para uma revisão daquilo que está sendo dito. Porque se o patológico é dogmático, o positivo, né, presume que não seja uma coisa dogmática. Eu acho que essa seria uma característica importante. Não sei o que vocês pensam. Ô, Júlio, deixa eu só para a gente pensar, tá? É aquele negócio, nós estamos aqui aprofundando. Aqui na síntese, na página 1, no conclusion, o professor Valdo, ele coloca aqui uma primeira, vamos dizer assim, abordagem, que ele diz é uma primeira afirmação peremptória, cosmoética, certo. Vamos entender que sim. Então ele diz, ó, todos temos de chegar à autolucidez parapsíquica em nível cosmovisiológico, a fim de darmos a Deus a matéria. Certo. Então, quando você lê um item desse, assim, uma afirmação que ele diz, é peremptória, como é que você encaixa essa sua abordagem? Se está dentro de um corpus de conhecimento que tem uma proposição científica, ele pode ser peremptório aqui, mas não significa que isso seja um dogma inquestionável, inverificável, inaperfeiçoável. Talvez, entende? Então, por exemplo, eu posso fazer afirmações peremptórias dentro de um nível de conhecimento que a gente chegou até aqui. Mas daqui a pouco surgem outras abordagens, outras visões que podem rever, questionar ou refutar aquela peremptoriedade, e a gente vai ter o abertismo para receber isso. Então pode ser que daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, 50 anos, a pessoa lê isso aqui e a pessoa conclui assim, poxa, olha como que eles pensavam na época. Hoje a gente tem uma visão diferente. Mas na época isso aqui era uma peremptoriedade. Seria, bem entre aspas, né, um dogma relativo, se é possível fazer isso, né? Mas é uma afirmação, uma verdade relativa de ponto, ou seja, é uma verdade. Só que ela é relativa a esse momento evolutivo, o que se sabe hoje. Acho que um outro ponto, rapidinho, é que na peremptoriedade cosmoética, você na forma pode ter usar determinadas palavras, né, palavras de ordem e tal, mas a vida da pessoa. Então, por exemplo, se eu falo aqui, habitue seus exercícios físicos regulares, mas cada um faz a sua vida. Se a pessoa quer, não quer, cada um tem a liberdade. O professor Valdo várias vezes batia na mesa, falava aí as coisas forte, mas dizia, olha, se virem, é a vida de vocês, cada um faz o que quer da sua vida. Então, diferente da peremptoriedade, que seria anticosmoética, que depois há uma manipulação, a coerção ou uma punição para a pessoa que não seguir aquilo que está sendo imposto como verdade. Então, acho que esse é um ponto, a preservação do valor do livre-arbítrio de cada pessoa, né? Esse respeito ao nível evolutivo e ao livre-arbítrio das pessoas. Acho que isso aí é um ponto também... Não, bacana. Era sobre o tema anterior, da forma de apresentar as neo-ideias pessoais e tal, uma certa peremptoriedade. Eu vejo que isso é muito relativo. Muito relativo. Às vezes a peremptoriedade pode dificultar, piorar a recepção daquela neo-ideia. Aí ela não seria cosmoética nesse caso. Seria ineficaz. Né? Porque às vezes dependendo... A Mabel está falando que o conteúdo pode ser cosmoético, mas se a forma não foi adequada, não teve um bom embasamento, exatamente. Aí... Assim, gente, aí não é cosmoético, né? Em síntese, não é. E aquela outra questão também da maneira de expressar, eu não sei o que vocês pensam, né? Mas eu vejo o seguinte, ó, por exemplo, na definição, ele colocou ali, ó, terminante, definitivo e decisivo. Isso. Um autoritarismo, uma autoridade. A gente vê, às vezes, a pessoa fazendo isso com uma voz mansa. A gente vê nos filmes, às vezes, o vilão, o cara, o poderoso lá, fala umas coisas assim de tirania, numa voz mansa, às vezes rindo, às vezes suave. Então, eu não associo, não sei o que vocês pensam, necessariamente a peremptoriedade à veemência. Sim. Tu pega, por exemplo, um texto também, eu estou lendo palavras, tipo, não tem ali uma energia, alguém se impondo, uma veemência, tem apenas palavras.
Então, o conteúdo, a peremptoriedade, ela está, antes de mais nada, ali naquilo que tu está colocando como conteúdo. E num segundo momento vem a veemência ou não. Sei, né? Mas acontece, Júlio, ó, eu acho que existe no texto certas veemências. Por exemplo, quando a gente coloca todos temos, aí já, né? Não é uma coisa assim, mas está ali uma coisa meio fechada, né? Todos temos. Porque foi falado ali, né? O tom de voz, você chega assim, fala baixo. Teve várias vezes, assim como citando o professor Valdo de exemplo, né? Teve várias vezes que o professor Valdo trouxe ideias novas e tal, e falou bem, eu estou pesquisando esse tema, eu estou vendo aqui e tal. Então, acho que isso não é uma regra. Não. Você tem que... Então, uma coisa é confiança, energia, força presencial. Outra coisa é peremptoriedade. Eu acho que são coisas diferentes. Exatamente. É o discernimento, vamos pegar um Júlio? exemplo prático aqui, se me permitir. O Cristóvão, tu vê, ele tem um jeito de falar, mas... peculiar. Manso. E ele falou várias coisas ali, ó, que eu anotei aqui e fiquei pensando, e aí? Então, acho que isso é meio relativo. Isso que depende muito do interlocutor também. Sim, eu acho que dependendo do interlocutor, ele precisa, às vezes, uns trionismos e tal. E tem outros que não, que ele tem aquela capacidade de absorver só pelo... pá. Às vezes não é nem o estilo propriamente da pessoa. Às vezes a pessoa absorveu a estilística do professor Valdo. Porque o professor Valdo, ele escreveu muito com essa forma afirmativa. É isso, é aquilo. É aquilo. Naquela época daqueles artigos do jornalzinho do CAEC, que eu me lembro, que eu guardava todos, e eu estudava bastante a estilística dele, foi uma das primeiras coisas que eu percebi. Ele usava muito essa coisa afirmativa. A consciência é isso, blá, blá. É isso aí. E aí a gente, de tanto ler o material, às vezes até é um processo até inconsciente, a gente vai absorvendo essa maneira, essa estilística, e depois a gente coloca no nosso texto, a gente reproduz o nosso texto. Então, mas e essa pergunta aí da Mabel? A peremptoriedade cosmoética, ela é uma coisa que ela é uma técnica, eventualmente você usa, ou ela é a tendência natural, a pessoa vai evoluindo e cada vez mais ela vai se tornando peremptória cosmoética? Eu queria comentar. Em termos de texto, escrita? Texto e conduta. Eu vejo assim, em termos tudo. especificamente de escrita, eu acho que vale aquela máxima. Os fatos conduzem a pesquisa. Então, vai ter muitas situações ali que a peremptoriedade é que nem usar aquelas palavras ali, jamais, todos. Às vezes é esse o impacto que você quer proporcionar e é o assunto. Eu lembro direitinho uma vez ali na tertúlia, quando era ali no restaurante, ali no salão, não era nem Salão Verde. Não, era no Salão Verde, sim. O Sr. Valdo chegou e falou assim, não existe dogma. Agora saem dessa, existem duas realidades no universo. Ele levantou a mão assim, a consciência e a energia. Saiam dessa. Entende? Então, e aí quando tu vai escrever, tu vai falar, pode ser que só existe. Então, às vezes, tu tem que chegar e realmente bancar ali a tua afirmação. Mas muitas vezes os fatos mostram que você não deve ser peremptório. Por isso que tem o pode, o às vezes, geralmente, pode acontecer, não raro, a maioria. Então a gente tem que, quem escreve tem que ter essas expressões, né? Tem que ter um dicionário, tem um manual de redação, essas expressões para a pessoa ter esse recurso estilístico. Senão, se ela ficar muito naquela coisa vai cair na peremptoriedade anticosmoética. Então, eu acho que às vezes a gente pode errar nesse peremptório em termos de assuntos parapsíquicos em relação ao outro, mais ou menos o que estava sendo falado. Porque às vezes isso, eu estava lembrando de algumas situações que eu passei, eu vou contar rapidamente, de uma pessoa que eu via com uma certa frequência no meu trabalho, e era uma pessoa da Conscienciologia. E ela me encontrava, e eu notava ali na hora, que ela já começava a mexer energia, já começava a fazer até uns movimentos, e começava a falar, não, porque você isso, você aquilo. E na época aquilo me constrangia, me inibia. Né? Eu ficava constrangido, porque era uma pessoa mais experiente da comunidade, eu era jovem, menino, e a pessoa chegava com aquilo e tal. Aí um belo dia até conversei, aí eu comentei isso com um outro, no caso um EPICOM, e aí ele falou, essa pessoa, ela é insegura,
ela faz isso porque ela tem um complexo de inferioridade. Então, aquilo dá é como se ela se sente importante ou superior quando ela faz isso. Então, eu acho que isso é um ponto para a gente observar. O quanto que a gente usa cosmoeticamente o nosso próprio parapsiquismo na relação com o outro. Que, às vezes, essa coisa da assistência pode estar mascarando, às vezes, alguma insegurança, algum complexo, outra coisa. E outra coisa também, essa coisa de, o fulano está assediado. Eu vi o assediador no fulano. Então, às vezes, eu acho que às vezes a gente erra nisso também. Às vezes, a pessoa falou alguma coisa que que foi um gatilho para mim, ou me incomodou por alguma coisa minha mal resolvida, aí não, fulano me assediou. Eu vi um assediador no fulano. Eu acho que isso aí é uma coisa que a pessoa tem que ter uma autocrítica muito grande e uma pacificação na relação com o outro. Porque se tiver ali competição, coisa do ego, cotoveloma, vai acabar caindo por esse peremptoriedade anticosmoética no parapsiquismo, nas questões do parapsiquismo.